Pessoal, uma grande notícia. Já temos disponível para poder distribuir a todos aqueles que telefonarem para esse número que está aqui aparecendo abaixo. Olha o que nós temos. Invocando os santos anjos. Afinal, conseguimos fazer mais exemplares. Estamos caminhando agora para os 50 mil exemplares. Mas você, que ainda não tem esse devocionário, pode telefonar para o nosso plantão e solicitar o seu exemplar. Para isso, você só precisa estar inscrito no nosso canal e declarar isso para quem lhe atender. Não perca tempo, porque isso aqui é maravilhoso. Vocês já viram muitos testemunhos a esse respeito. Liga agora. Você que está chegando agora no nosso canal, que nunca assistiu o nosso canal, você vai, quando você clicar em canal Regina Fide, você vai ver que nós temos quase 1000 vídeos, não sei, um negócio assim, monumental sobre o Padre Pio. E aí, eu tenho certeza que vai ser para você uma experiência inesquecível. Inesquecível. Conhecer as coisas do Padre Pio. Eu não estou dizendo porque eu acho isso, não. É porque você mesmo pode ver, analisando os comentários que as pessoas fazem, que realmente Padre Pio cria conosco uma relação absolutamente formidável em termos de proximidade, de intimidade. É como se o Padre Pio começasse a viver na nossa família e a nossa família viver no Padre Pio, né? Então, para você se estimular a se inscrever no nosso canal e acompanhar o Padre Pio, é muito simples. Você clica aqui no botão inscrição, aciona o sininho e o seu nome, as suas intenções, seus pedidos entrarão na missa da próxima quinta-feira, porque toda quinta-feira nós celebramos uma missa pelo grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Você também pode se informar a respeito desse grupo. Aqui na descrição do canal tem explicação. Então, os que entram novos na missa da próxima quinta-feira, eles têm suas intenções colocadas. Depois disso, eles também ainda podem, como já estão inscritos, ligar para o 0800 006 1223 e pedir um presente maravilhoso que nós estamos distribuindo gratuitamente, também graças aos Filhos Protegidos do Padre Pio, que colaboram para que a gente possa fazer tudo isso grátis, não é mesmo? Então, e tem mais. Você sendo membro do canal e você compartilha qualquer vídeo da Associação Regina Fida e você vai incluir todo mundo com quem você compartilhou na missa da próxima quinta-feira. Não interessa quando você estiver assistindo esse vídeo. É sempre a próxima missa da próxima quinta-feira, tá bom? Bom, isso posto, não deixe de dar o like, não deixe de, de assistir o nosso vídeo que nós vamos falar agora, né? Eu vou falar sobre a aprovação da Ordem Franciscana. É um assunto pouco conhecido, mas que vale a pena. Isso aqui foi tirado a fonte é Vida Segunda de Santo Tomás de Celano, né? Eu imagino que o Santo Tomás de Celano era um franciscano para ter escrito isso aqui. A gente vai ver que tem muita semelhança com tudo que o Padre Pio sofreu, as dificuldades com a hierarquia da igreja, a visão que São Francisco tinha da vocação dos franciscanos, da missão dos franciscanos, que a gente vê hoje, né? Que começou com aquele homenzinho pobre, o Poverello de Assis, que dizia, né? O que é hoje a grandiosidade da ordem franciscana, né? A ordem franciscana que gerou vários santos, né? E, até recentemente, o nosso querido Padre Pio, né? Então, eu vou ler aqui. Quando Francisco se apresentou com os seus ao Papa Inocêncio para pedir aprovação da sua regra de vida, e este viu que o objetivo proposto excedia em muito as forças humanas, disse-lhe como homem de grande prudência: Filho, pede a Cristo que por teu intermédio nos manifeste a sua vontade. Conhecendo-a, nós, com maior segurança, te concederemos o que piedosamente nos pedes. O Papa Inocêncio, portanto, ele queria um sinal e disse para São Francisco: você que tem que conseguir esse sinal. Vamos lá, vamos ver agora se você arranca de Deus esse sinal. Eu preciso desse sinal para ter segurança, porque o Papa viu
que a obra era gigantesca, vislumbrou por alguns milagres de São Francisco. Tem um local lá onde tem uma parede que ele se encostou, né, para fugir do pai dele. O pai dele era super contrário a ele. O pai dele era rico e ele quis viver a vida na pobreza. O pai ficou louco da vida. Ele se encosta nessa parede e essa parede, ele atravessa a parede e fica um sinal, ou a parede se abre, e fica o sinal dele. Aí a gente vê que, né, era muito baixinho. E o Papa vendo. São Paulo era baixinho também, não quer dizer nada. A altura não quer dizer nada. O problema é a altura de santidade, né? Um homem que porte. Então, o Papa fala: eu quero que Deus se manifeste. Obedece o santo à ordem do pastor supremo. Recorre confiado a Cristo, ora com insistência e exorta os companheiros a implorarem também eles a luz de Deus. Assim, orando e suplicando, obtém finalmente a resposta, sendo logo esta comunicada aos filhos. Olha só como é que ele recebeu. Deste modo, vieram eles a saber que, em ordem à sua salvação e em colóquio familiar com Francisco, Nosso Senhor aparecera e mandara Francisco dizer ao pontífice, ao Papa Inocêncio, a seguinte parábola. Então, Nosso Senhor diz: Francisco, isto dirás tu ao Papa. Olha que interessante. Aspas. Aqui é Nosso Senhor falando com São Francisco. Vivia num deserto uma mulher muito pobre, mas muito formosa. Graças à sua formosura, dela se enamorou o rei. Em extremo aprazido, desposou-a o monarca e dela teve filhos belíssimos. Já crescidos e educados com grande nobreza, disse-lhes a mãe: não vos envergonheis da vossa pobreza, filhos queridos, pois haveis de saber que todos sois filhos de um grande rei. Ide confiados e alegres à sua corte e pedi-lhe o que vos aprouver. Que bonito isso. Continua. Tão surpreendidos como radiantes com a notícia de sua linhagem real e dos seus direitos à herança, e já imaginando a sua pobreza transformada em opulência, foram logo apresentar-se ao rei, confiantes e seguros, tanto mais que no rosto dele se reconheciam a si próprios. Era a cara do rei. Viu-se também o rei retratado neles, e, surpreendido, perguntou-lhes de quem eram filhos, e como eles asseverassem serem filhos de uma pobrezinha que vivia no deserto, abraçando-lhes, disse-lhes: sois meus filhos e meus herdeiros. Sois meus filhos e meus herdeiros. Olha, isso vale tudo para nós aqui, tá? Não temais. Se estranhos comem à minha mesa, o rei continua falando, justo é que eu me desvere em alimentar os que são meus herdeiros de pleno direito. E mandou recado à pobrezinha do deserto para que lhe enviasse também os restantes filhos dela gerados, a fim de os educar na corte. Fecha aspas. Assim foi o que nosso Senhor Jesus Cristo mandou São Francisco falar com o Papa Inocêncio. Rejubila o santo com a parábola e imediatamente leva ao Papa a resposta divina. Esta mulher, em razão de muitos filhos e não da sua intimidade com o rei, simboliza São Francisco. É a explicação que Santo Tomás de Celano dá. Essa mulher, então São Francisco era um homem de muitos filhos. Isso aí já significava o tamanho da obra franciscana, né? Como seria? Então, a mulher representa São Francisco. O deserto é este mundo bravio e estéril de virtudes. A prole abundante e formosa, a multidão dos irmãos, ricos de todos os bens espirituais. É isso que significa o deserto. O rei, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem se assemelham pela santa pobreza todos os que, dela não se envergonhando, têm assento à sua mesa, felizes de imitarem a Cristo e viverem de esmolas, pois os anima a certeza de alcançarem a bem-aventurança
mediante o desprezo do mundo. Que coisa fantástica. Deveras maravilhado, o senhor Papa, com a parábola transmitida, reconheceu sem a mínima hesitação que pela boca daquele homem lhe falava Cristo. Recordou-se de um sonho que tivera poucos dias antes e, iluminado pelo Espírito Santo, afirmou ser precisamente nesse homem que o veria plenamente realizado. Ele tinha tido um sonho, ele falou, é ele que vai realizar meu sonho. Vamos ver aqui. Sonhara ele, o Papa, com efeito, ter visto a Basílica de Latrão, que até antes da construção de São Pedro era a Basílica do Papa, né? Sonhara ele, com efeito, ter visto a Basílica de Latrão prestes a desabar, olha só, naquela época, Idade Média, e um religioso franzino e de aspecto mesquinho a escorá-la com os ombros, evitando-lhe a queda. Olha que coisa fantástica, né? Deus coloca sobre os ombros de um homenzinho franzino simplesmente a igreja. O Papa pensou, aqui está quem, por suas obras e ensinamentos, há de sustentar a Igreja de Cristo. Eis porque este nobre senhor acedeu com tanta benevolência aos rogos de Francisco e porque, a partir desse momento, lhe voltou a entranhada afeição que jamais desmentiria. Ele ficou com uma especial ligação com o Papa Inocêncio, né? São Francisco. Não só lhe outorgou prontamente o que havia solicitado, ou seja, a aprovação da ordem franciscana, né? Como prometeu contemplá-lo mais ainda no futuro. Mal sabia ele, hein, o Papa, que nosso Senhor Jesus Cristo ia se ocupar de contemplar São Francisco, né? Dando os presentes maravilhosos que culmina com o nosso Santo Padre Pio. E eu espero que venham outros santos, mas o Padre Pio, meu Deus do céu, acho que ele é emblemático, né? Me parece, ele é o mais parecido com São Francisco, até pelos estigmas e tudo mais, né? Desde então, alentado com as faculdades concedidas, com as ajudas, etc., começou Francisco a espalhar com maior fervor a semente da virtude por cidades e povoações. Bom, e aí começa o apostolado dele. Eu não sei se vocês já leram o livro I Fioretti de São Francisco, é fantástico, que são fatinhos de São Francisco. É que o nosso programa aqui é dedicado ao Padre Pio, mas eu vejo tanta coisa interessante na igreja que às vezes eu tenho vontade de tratar aqui, né? Mas aí eu falo, bom, aí o programa vai virar generalista, nós vamos tratar de tudo e é impossível tratar de tudo, né? Falei, não, então eu tenho que guardar aqui, nós temos que ficar o Padre Pio, porque o Padre Pio, de alguma forma, contém tudo, né? Mas aqueles que forem, por exemplo, a Assis, eles vão ver coisas maravilhosas. Por exemplo, São Francisco tinha uma capelinha em Santa Maria degli Angeli, que é ali do lado de Assis, que era mínima, pequititíssima, estava caindo aos pedaços. E ali tem um crucifixo, meio bizantino, creio, oriental, e que falou com São Francisco e disse para ele, quando ele estava começando ainda, ele não tinha ainda os companheiros dele, nada, o crucifixo disse para ele, Francesco, ordena questa chiesa, ordena essa igreja. Nosso Senhor estava falando no sentido muito mais amplo, quer dizer, você nasceu com a vocação de restaurar a Igreja Católica, que naquela época estava numa decadência tremenda. Mas ele, na simplicidade, na singeleza dele, ele entendeu que era para organizar, arrumar aquela capelinha. E ele pessoalmente arrumou a capelinha, né? Até que depois Nosso Senhor esclareceu para ele qual era o tamanho da visão dele. E é muito bonito, porque essa capelinha é linda. A gente entra lá dentro e tem um apêndice parecido. Eu imagino, pelo menos, quando eu vejo aquela capelinha, que deve ser assim a casa de Loreto. E em volta dessa capelinha minúscula foi construída a Basílica de Santa Maria degli Angeli, né? E quando a gente entra na Basílica, aí a gente vê a capelinha lá dentro.
Ali também está o famoso Roseto de São Francisco. O que é esse Roseto? É um roseral. Foi das coisas que mais me impressionou na vida. Eu conheci lá, eu tinha 19 anos, mais ou menos, 20 anos, foi a minha primeira peregrinação na vida. E eu me lembro que o padre que mostrava lá me levou num roseto. Então, o que era? Era um corredor amplo assim, tinha um roseral, né, com rosas, muito bonito, etc. Ele me chamou a atenção que aquelas rosas não tinham espinho. E do outro lado, da outra parte, tinham rosas, um roseral com espinhos. Então ele contava que aquele roseto de São Francisco, na época até eles distribuíam pétalas, não sei se ainda é, folhas do roseto para os devotos que passavam lá. Foi uma tentação contra a pureza que o demônio apareceu diante de São Francisco sob a forma de uma moça, uma coisa assim, e São Francisco, para não cometer pecado, jogou-se no roseral cheio de espinhos. E todos os espinhos caíram ou desapareceram. Então, olha que coisa impressionante. Me contou o padre. As rosas que nascem naquele quadrado ali, naquele lugar que era o roseto original, se forem plantadas, tira uma muda dela e planta num outro local, elas nascem com espinhos, né? Se pegar uma rosa de um outro local e colocar lá, uma rosa com espinhos de outro local, e colocar lá, ela nasce com espinhos. Quer dizer, então tem que ser aquele roseral, naquele local, que existe desde a Idade Média, que tem esse milagre contínuo, que é o Roseto de São Francisco. Eu espero que esteja lá ainda. Muita coisa mudou. Eu fiz uma peregrinação quando tinha 19, 20 anos e vi coisas maravilhosas. Depois eu voltei procurando essas coisas maravilhosas e muitas delas ou fizeram reforma, ou fizeram restaurações de gosto duvidoso, etc. E a gente não encontrou mais. Então eu fico muito triste até com isso, né? Eu contei já a história do Volto Santo de Lucca, né? A mesma coisa. Era uma coisa fabulosa que ninguém na cidade de Lucca me sabia dizer onde é que era a igreja, porque eu não me lembrava mais de quando eu tinha ido, quando era mocinho. Então, tá aí o que eu queria contar para vocês, para comentar nessa festa. Esse mês de outubro é um mês muito especial, muito especial. E, meus amigos, não deixem de ligar para o 0800 006 23. Antes disso, você tem que fazer a inscrição no canal para poder, porque a moça vai lhe perguntar, o senhor já é inscrito no canal? Esse é o único preço que você tem que pagar, é ser inscrito no canal. E nas missas de Santa Teresinha é comum as pessoas levarem rosas para serem bentas, né? E eu ia dizer para você quer dar uma rosa para Santa Teresinha? Dá essa rosa para o Padre Pio, que o Padre Pio entrega para Santa Teresinha. Qual que seria essa rosa? É você fazer um ato de apostolado, né? Faça a mesma coisa, quer dar um presente para São Francisco? Faça um ato de apostolado do Padre Pio. Ele não vai ter inveja. Santo não tem inveja. Então, pense em se inscrever no canal, pense em divulgar o canal, colocar no Instagram, no YouTube, no Facebook, todo lugar que você puder, WhatsApp, etc. E, se você se sentir tocado, seja um filho protegido do Padre Pio, porque você, lendo os comentários nos nossos vídeos, você vai ver que é uma chuva de graças o que acontece com quem é filho protegido do Padre Pio. Eu me despeço de todos, pedindo a São Francisco e a Santo Padre Pio que nos abençoe. Então, agora, com a Ave Maria, um por todos, todos por um, especialmente a São Francisco de Assis, pedindo a intercessão dele ao Santo Padre Pio pela nossa santificação e pelas nossas necessidades, e depois a bênção maravilhosa desse filho de São Francisco, maravilhoso, que é o Padre Pio. Salve Maria, amigos, e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria e buona giornata.